Olá, queridos irmãos do Núcleo Espírita Chico Xavier, boa noite a todos. Vamos mais uma vez estar juntos, fazendo esse estudo a respeito da nossa doutrina espírita, muito relevante, muito importante para nós, para as nossas vidas. E meu abraço fraterno a todos, aos que nos assistem pela internet, esse meio multimídia que tem ajudado a expandir tanto a nossa doutrina espírita, veio num momento muito oportuno para isso, né? Então vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, em que nós vamos falar sobre a encarnação em diferentes mundos. Nosso estudo está baseado na palavra de Jesus, que nos disse assim: na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Essas palavras de Jesus estão em João, capítulo 14, versículo 2. E aparentemente, quando nós vemos assim o assunto, parece que vai ser uma coisa que todos nós já sabemos, né? A encarnação em diferentes mundos, nós vamos mudando de mundo à medida que nós vamos evoluindo, etc. Mas o estudo da noite de hoje está propondo, além disso, uma reflexão maior, é, fundamentado até no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e dos Exilados de Capela, do Edgar Armond, que são dois livros muito importantes para nós espíritas lermos e refletirmos e entendermos não só a formação do nosso planeta, como também todo o desenvolvimento que tem se processado nele até a fase atual e o que ainda está por vir, né? Então, vamos iniciar o estudo refletindo nessa importância da reencarnação, né, para a evolução do nosso espírito e como isso acontece nos diferentes mundos, como já falamos, né? Por que isso acontece assim? Porque nós precisamos agregar conhecimento através da experiência que nós vamos passar. Então, cada reencarnação é uma oportunidade para nós ampliarmos o nosso aprendizado e nos conectarmos mais profundamente com Deus. Nessa trajetória que nós vamos seguir nas reencarnações, de acordo com as escolhas decorrentes do nosso livre-arbítrio, nós podemos passar de ano, evoluímos, aprendemos, fizemos nossas provas direitinho, conseguimos passar nas nossas provas, cumprimos as nossas expiações com êxito, e aí vamos em frente, né? Vamos evoluindo. Mas também pode acontecer que nós repitamos de ano, né? Não conseguimos, não passamos em alguma prova, vamos ter que repetir aquela prova novamente para mostrar que entendemos, que aprendemos. Não conseguimos espiar os nossos erros como prometido lá quando nós fizemos nosso projeto encarnatório, nosso programa encarnatório. E também pode ser que nós sejamos expulsos da escola, né? Porque o mundo é uma escolinha também, não só um hospital, mas também uma penitenciária, mas também uma escola. E pode ser que nós sejamos expulsos dessa escola, como aconteceu com os espíritos exilados de Capela, cuja saga nos foi trazida tanto por Edgar Armond, como também pelo nosso querido Emmanuel, que fez um trabalho maravilhoso através de Chico, nos contando toda essa trajetória no livro A Caminho da Luz, que é imperdível. Esses dois livros são imperdíveis. Todos nós espíritas devemos ler esses livros, conhecer e entender perfeitamente toda essa orientação, todo esse ensinamento que nos está sendo dado através desses dois livros. Nós, conhecendo o passado, vamos entender o nosso presente e imaginar o nosso futuro, né? Então é importante que nós aprendamos com esses dois livros da máxima importância e significação para nós. Então vejam só, as nossas diversas existências corporais, elas não se verificam somente na Terra, como já sabemos, através da literatura espírita, pelos amigos espirituais, e
essa orientação espiritual, esse ensinamento, ele nos é dado através da questão 172 do livro 2 do Mundo Espírita e dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, que diz assim, o item 3 é a encarnação em diferentes mundos. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? E os espíritos nos respondem, não, mas nos diferentes mundos. A deste globo não são as desse globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Olha só que situação que nós estamos, né? Quer dizer, essa nossa encarnação aqui, ela é uma das mais materiais que tem e mais distanciada da perfeição. Então, como é que nós ainda estamos bem atrasadinhos nesse processo evolutivo que nós temos que prosseguir em todo esse universo? Olha só o universo que nós temos diante de nós, né? Bom, então, de acordo com os espíritos, nós podemos viver muitas vezes no mesmo orbe, como aqui na Terra, se nós não tivermos adiantamento bastante para nós passarmos para outro, né? Então, por exemplo, a encarnação atual que nós estamos passando, temos assim uma sensação, um sentimento dentro de nós de que nós já passamos por outras encarnações aqui, em outros lugares, em outros estados, em outras sociedades, em outros níveis sociais, mas que já reencarnamos aqui no planeta Terra muitas outras vezes, né? Então, porque ainda não conseguimos ter crédito suficiente para passarmos para um mundo melhor, né? Bom, então nós podemos também ir para outros mundos do mesmo padrão que a Terra, caso nós não evoluamos. De repente nós estamos num mundo que está passando, como nós agora, né? Nós agora estamos passando por já na regeneração, caminhando para nos tornarmos mundo de regeneração. Então, essas diferenças, essas loucuras que estão acontecendo atualmente, que nos deixam assim espantadíssimos, assustados, parece de repente que o mundo está de perna para o ar, que as coisas estão todas, as questões, todas morais principalmente, estão todas enlouquecidas, né? Fora de controle, coisas que nós nunca podíamos imaginar que acontecessem, estão acontecendo agora, né? Em questão de desrespeito de tudo. Então, é uma coisa que nos assusta, nos deixa tensos. O que é isso, meu Deus? Mas nós, se não evoluirmos, se nós não nos adiantarmos, se nós não caminharmos com rapidez, nós vamos continuar marcando passo aqui, sem podermos avançar para um mundo melhor e voltarmos até para um mundo mais inferior que nós possamos ir para ajudar de alguma forma ou ter alguma missão com eles. Quando eu estudava sobre isso e quando eu comecei a ter a noção dessa situação dos capelinos, né, que foram banidos lá de Capela e vieram aqui para o planeta Terra para nos ajudar de alguma forma, ter uma maneira de avançar, nos ajudando, né, trazendo para nós os conhecimentos que eles já tinham. Eu me questionava muito quanto isso, porque eu achava que eles estavam regredindo, eles tinham regredido, e nós sabemos que a lei é de progresso, né? Mas eu pensava assim, meu Deus do céu, se eles estavam no mundo mais evoluído, que era a Capela, que era bem mais evoluído que a Terra, por que eles vieram à Terra? Por que eles desceram à Terra para nos ajudar? Isso daí eles baixaram o nível deles, eles evoluíram. Isso me deixava muito grilada, né? Muito preocupada com isso, porque como é que pode? A gente sabe que a lei é de evolução, a lei é de progresso, como é que pode ter acontecido isso? Mas depois, com a leitura dos livros, a reflexão com base na nossa doutrina espírita, que é tão orientativa para nós, eu finalmente entendi que eles não evoluíram, os capelinos não evoluíram da mesma forma como nós não iremos evoluir caso nós tenhamos
que ir também ajudar um planeta, um mundo mais involuído do que nós, mais primitivo do que nós. Por quê? Porque a questão não é passar de um mundo maior para um mundo menor. A questão é a bagagem individual de nós, de cada um como espírito. E essa bagagem que nós carregamos é nossa, ninguém tira de nós. Então, o aprendizado está conosco, não vai ser perdido. Ou seja, nós não regredimos, porque o aprendizado vai continuar conosco. O que nós fizemos foi uma paradinha temporária para ir ajudar outros, dar a mão a outros, elevar outros que estão mais atrasadinhos do que nós, né? Então, me pacifiquei com essa reflexão, porque passei a entender que eles não regrediram, porque o aprendizado é individual. Da mesma forma, como eu tenho para mim, como uma certeza é uma forma de eu pensar e que eu acho que está correto o meu pensamento, né? É o meu pensamento, que a evolução para o mundo de regeneração ela também é individual. Cada um de nós contribui para esse mundo de regeneração individualmente. Através do quê? Através da nossa evolução, quando nós praticamos a reforma íntima. Cada vez que nós nos melhoramos, nos tornando espíritos mais condizentes com a lei de Deus, praticantes da lei de Deus, nós estamos adentrando gradativamente ao mundo de regeneração. E a partir do momento que nós construímos esse mundo de regeneração dentro de nós, nós estamos contribuindo para a totalidade, para o todo. Quer dizer, nosso trabalho também conosco vai refletir no contexto geral desse mundo de regeneração que nós já estamos começando a vivenciar, né? Então, nós não vamos regredir, nós só vamos dar uma paradinha aí para ajudar os outros, esticar a mão para puxar o pessoal para cima, como eles fizeram conosco. Bom, outra forma também é que nós já estando em graus evolutivos mais adiantados, nós voltamos em missão, né? Os Zezlá de Capela ali, eles foram para outro planeta porque eles estavam recalcitrando no mal, né? Parecia que eles estavam sofrendo um demérito, mas eles vieram para ajudar, como eu disse, segurando a nossa mão e puxando para cima, voltar em missão nesse mundo menos evoluído como nós, para contribuir com a nossa evolução. Então, os capelinos, que eram muito mais adiantados de nós, eles vieram para nos ajudar, como os egípcios, que reencarnaram naquela região da África, os hindus na Ásia, os arianos, inicialmente na mesma parte da Ásia que os hindus, mas depois foram para a Europa, e os hebreus na área da Palestina. Então, esses espíritos, eles vieram ao exemplo, né, de encarnações em diferentes mundos, eles vieram para nos ajudar. Nesse livro dos Exilados de Capela, de Edgar Armand e do Caminho da Luz do Emmanuel, que eu novamente enfatizo, né, psicografia do Chico em relação ao livro de Emmanuel, os espíritos ainda recalcitrantes de Capela, eles estavam, que já estava se tornando um mundo regenerado, eles tiveram como penalidade, porque eles estavam se mantendo no mal. A maioria dos habitantes daquele mundo estavam evoluindo, mas essas civilizações, esses 4 grupos de capelinos, eles estavam ainda recalcitrantes no mal, eles ainda não estavam totalmente adequados àquele mundo de regeneração que estava se formando ali. Então, eles tiveram como penalidade vir reencarnar na Terra para nos ajudar, para contribuir, porque a Terra também ainda estava no primitivismo. Eles começaram a reencarnar aqui na era da pedra polida e da pedra lascada. Olha, nós ainda estávamos lá atrás, super no início da formação da Terra, dos primeiros seres humanos na Terra. Então, eles vieram para nos ajudar, porque nós ficamos muito tempo naquela mesma situação sem conseguirmos evoluir. E eles vieram para isso, para dar um avanço, para nós sairmos daquele marasmo que nós estávamos, que não conseguíamos ir à frente, né? Então, eles tiveram como uma penalidade encarnar aqui, nesse orbe primitivo, para trazer conhecimentos armazenados por ele. Como eu disse, o conhecimento é nosso, é individual.
eles estavam num nível muito mais evoluído. E essa missão foi dada a eles por Jesus, que é o dirigente do nosso planeta, e de vários outros no sistema solar, né? Eles vieram para ajudar os primitivos habitantes da Terra a evoluir, e foi essa a missão deles. Então, como eu disse antes, eles se reencarnaram na era da pedra polida e da pedra lascada, que é na pré-história do mundo, tá? Em regiões do planeta que eram próximas de rios, que eram propícios para o desenvolvimento de grandes civilizações, porque eles tinham que ter água para poder sobreviver ali, né? E isso proporcionou eles estarem próximos de rios, de fontes de água, proporcionou a eles o desenvolvimento da agricultura, da cerâmica, da escrita, da estrutura social que não tinha nenhuma, tá? Deixando de ser nômades e se tornando grupos sedentários, né? Mais fixados ali, formando tribos que posteriormente deram origem a civilizações que ora conhecemos. Então, eles vieram trazer todo esse ganho para nós de conhecimento que nós não tínhamos, né? Os espíritos foram o primeiro grupo capelino a descer à Terra, segundo os livros que já citamos, né? Eles vieram através de múltiplas, eles não vieram assim todos de uma vez, obviamente, eles vieram reencarnando ali à medida que outras crianças foram sendo produzidas para nascer naquele lugar, eles vieram encarnando naqueles corpos e foram gradativamente se consolidando naquela área ali da África onde fica a, o Egito, né? Então, eles, depois de muitas reencarnações, eles nos legaram vários conhecimentos, inclusive sobre a vida após a morte. Lembrem-se das pirâmides que foram construídas, pirâmides essas, até hoje, cuja construção é inexplicável para nós, porque como que eles conseguiram, no meio do deserto, onde não tinha praticamente nada, formar aquelas pirâmides imensas, colossais, dentro de princípios matemáticos, geométricos, uma coisa impressionante, conhecimento que não existia naquela época, né? Então, eles trouxeram, contribuíram muito para a evolução do conhecimento humano, né? E um detalhe, depois que eles cumpriram a missão dele, que eles foram voltando certamente para a capela ou para outro orbe, você vê que esse conhecimento sobre a construção das pirâmides acabou, ninguém tem mais isso, era específico deles, né? Desse povo, você vê o conhecimento que eles tinham. Bom, depois deles vieram os hindus. Os hindus encarnaram na região do rio Ganges e do rio Indo, lá onde hoje é a Índia. E através também de reencarnações sucessivas com seres primitivos que habitavam ali, que eles vieram se miscigenando ali com aquele povo que já existia, né? Eles trouxeram vários conhecimentos já adquiridos em capela, especialmente no requisito da religiosidade e na crença sobre a reencarnação também. Fortalecendo aquele aprendizado que nós já tínhamos conseguido ter para aquele grupo que estava lá na África, esse grupo que veio aqui já para aquela região da Ásia, eles já trouxeram esse outro tipo de conhecimento, né? Para aquele povo que estava ali, também em relação à religiosidade e à crença de reencarnação, quer dizer, expandindo aquilo ali. Em seguida, chegaram os arianos, que inicialmente eles se localizaram na proximidade dos hindus. E através também de reencarnações entre eles ali, de novas reencarnações que foram acontecendo ali com os habitantes locais, os arianos foram se destacando pela grande beleza dele, pela inteligência. Tanto que eles começaram, os outros habitantes que foram nascendo, né, já os corpos sendo utilizados por espíritos arianos lá de Capela, eles foram trazendo já na parte corpórea deles as mudanças, né, que eles tinham já de serem lá de Capelas a serem um povo
diferente, diferenciado. Então trouxeram mais beleza, mais inteligência. Eles foram aos poucos se sentindo diferentes, que eles eram também muito orgulhosos. Eles foram se sentindo dentro daquela vaidade, daquele orgulho muito diferente daquele povo que deu origem aos indianos, que são mais simplórios, né? Então eles foram, o que que eles fizeram? Foram se destacando, de que maneira? Foram se afastando deles, migrando para outras regiões, até chegar à Europa. E lá eles se estabeleceram e deram origem ao povo europeu. Né? Devem se lembrar de fatos que aconteceram na Segunda Guerra, baseados no fato dos povos que estavam envolvidos ali naquela situação de guerra na Europa, especialmente os alemães, se acharem melhores, mais avançados do que os outros, povos mais evoluídos, por serem arianos, considerando arianos puros. Então, eles se sentiam melhores do que os outros. Você vê a ligação que tem uma coisa com a outra, né? Bom, por fim chegaram os hebreus, a quarta leva de espíritos que vieram de Capela. E eles tiveram grande mérito de trazer para nós a certeza do Deus único, diferentemente dos três anteriores, que tinham ainda aquela noção de politeísmo. Lembrem-se dos egípcios com aqueles deuses todos que eles tinham, né? Corpo de gente, cabeça de cachorro, de animal, os indianos também, com um monte de deus, tem deuses para tudo, né? Que eles fazem oferendas e tudo. E os arianos que não têm muita religiosidade, eles são meio avessos à religiosidade. E então chegam os hebreus nos trazendo novamente essa sensação, esse sentimento de religiosidade e a certeza do Deus único. Até por isso, por eles serem a única civilização que tinha essa certeza do Deus único, é que Jesus, quando veio à Terra, nasceu no meio deles, para poder divulgar o Evangelho baseado na figura de nosso Deus único, né? Então, essas quatro civilizações, depois de cumprir a missão delas aqui, elas foram retornando para a Capela e tiveram tanto êxito, né? Trouxeram vasto conhecimento para nós e nós depois fomos nos aproveitando desses conhecimentos que eles trouxeram para nós. Primeiramente em relação à agricultura, porque o homem da pré-história ele não sabia plantar. Como é que o homem da pré-história vivia? Ele comia, se alimentava do que estava ali à mão dele, frutas, tudo que ele tirava da natureza, peixe, e acabava a alimentação que tinha ali, ele ia embora para outro lugar. Por isso que eles eram nômades, eles não paravam num lugar específico, porque eles tinham que estar andando sempre, se mudando para ter o que comer. Ele parecia um gafanhoto, eles chegavam no lugar, consumiam tudo e iam embora, iam para outro, e assim sucessivamente, né? E o homem dessa época da pré-história, ele não tinha casa, ele não tinha habitação. Onde é que ele dormia? Onde é que ele se protegia dos animais? Dentro das cavernas, né? Se escondiam dentro das cavernas, dormiam ali dentro das cavernas. Eles não sabiam tecer, eles não tinham noção de vestuário. Como é que eles se protegiam do frio? Com a pele dos animais que eles abatiam e retiravam e se vestiam com a pele dos animais para se aquecer no inverno, né? Eles não tinham nenhuma leitura e nenhuma escrita, né? Eles, o máximo que eles sabiam era fazer desenhos nas pedras, nas cavernas, como hoje em dia a gente é acostumado a ver nos sítios arqueológicos. Nós vamos, né? Tem aqueles desenhos desenhos rupestres, né? Se eu não me engano, nas cavernas, nos lugares onde se descobriram que haviam civilizações primitivas. E eles também não sabiam nada sobre fogo. Esses espíritos capelinos que vieram aqui também nos ensinaram o fogo, a, a fazer fogo sem ser o que se obtinha com os raios, né? Que tocava fogo quando caía num lugar que tinha madeira seca, tocava fogo ali
mas era uma coisa natural e não o fogo fabricado como foi posteriormente, que nos foi ensinado por esses espíritos capelinos. Então, outra coisa que eles nos ensinaram muito importante também foi a formação de famílias, porque esse homem que ainda era nômade, né, vivia de um lugar para o outro, eles eram solitários, eles não viviam juntos. Eles procriavam por causa da necessidade de dar vazão ao instinto sexual. Eles procriavam qualquer mulher, não tinha ninguém tinha uma mulher específica, não havia um casal, né? A mulher engravidava, tinha os filhos e ficavam todos à própria sorte. É, deixavam e iam embora. Não tinha essa noção de família, que é tão importante para a base da sociedade, né? Eles não tinham nenhuma noção de vida em sociedade. Isso também nos foi trazido por esses capelinos que nos trouxeram essa noção de vida em sociedade a partir do momento que eles nos ensinaram a cultivar, nos ensinaram o fogo, nos ensinaram a outra forma de alimentação, a construir casas, nos tornamos sedentários. A partir daí surgiu o sentimento de família, de agregação, e aí foram se formando os grupos sociais, né? Trouxeram também a noção de religiosidade para nós, que nós não tínhamos, e uma importantíssima noção do Deus único. Deus único. Então, na questão 172 do Livro dos Espíritos, como eu li ainda há pouco, é falado para a gente que as reencarnações sucessivas do espírito não ocorrem somente na Terra, mas também em outros mundos habitados no universo. Os capelinos vieram para cá nos ajudar. Nós certamente também iremos ajudar a outros. É essa uma das reflexões que eu acho importante que nós façamos com esse estudo. A nossa importância, a nossa relevância de nos aprimorarmos nas leis de Deus, de nos tornarmos a cada dia espíritos melhores, para que nós possamos ajudar, colaborar no universo, né? Jesus nos diz que nós somos co-criadores, né? Nós ajudamos também, cada um de nós com a sua parte, fazendo a sua parte dentro desse universo tão imenso onde nós fazemos parte. O que nós vamos ter que fazer, o que nós vamos ter que aprender, a nossa evolução, como é que vai ser, para que nós possamos também ajudar, do mesmo modo que os capelinos fizeram conosco, que foi um trabalho maravilhoso, né? Tanto que estamos aqui hoje, olha o que nós temos hoje de evolução. Começou tudo lá, na época da pré-história. Então, como que nos foi ensinado pelos espíritos, nós podemos certamente afirmar que os diversos mundos estão em condições totalmente diferentes uns dos outros. Eles dizem isso para nós, os mundos estão todos, cada um uma situação diferente do outro, quanto o grau de adiantamento, inferioridade de seus habitantes, tudo, né? E dentre todos esses orbes que existem aí gravitando no universo, um dos ainda mais inferiores são a Terra, como nós vimos nessa questão 7.2, os espíritos nos falaram, né? Porque moralmente, né, nós estamos numa situação muito difícil, mas ainda existem aqueles inferiores à Terra, né? Que estão física e moralmente em outro grau ainda pior do que a Terra. Muito embora a Terra ainda seja um espírito um mundo bem atrasado. E ainda há outros que são superiores, né? Ou estão iguais ou estão superiores em todos os sentidos. Bom, nos mundos inferiores, a existência é toda fundada na materialidade, né? Existem aquelas paixões arrebatadoras, a vida moral é quase inexistente, a vida moral é muito, muito incipiente, né? Mas à medida que a moralidade se desenvolve, a influência da matéria vai diminuindo de tal modo, nos mundos mais avançados, nós vemos que a vida é praticamente toda espiritual. Por quê? Porque a moralidade vai se desenvolvendo e a influência da matéria vai diminuindo. Olha que legal, quer dizer, é em sentido totalmente inverso do que é nos mundos inferiores, onde é materialidade e moralidade aqui embaixo. Conforme vai se desenvolvendo, a equação vai mudando. Ó.
né? Então, nos mundos intermediários, nós temos uma mescla do bem e do mal, predominando um ou outro conforme o grau de adiantamento. Então, nós estamos aí nesse mundo intermediário, onde há essa mescla de bem e do mal. Existem muitas pessoas boas, a quantidade de pessoas boas, eu tenho convicção disso, é muito maior do que as pessoas voltadas para o mal. É como os espíritos dizem, o mal é escandaloso, o mal não tem limites. E o bem é tímido, né? O bem existe, surge, faz as coisas acontecerem silenciosamente, enquanto que o mal faz aquele escândalo danado, por isso impacta e parece que há muito mais maldade do que bem. Mas eu tenho essa convicção que não, porque senão nós não iríamos suportar. Até a ambiência, a psicosfera do planeta ia ficar de uma forma que nós não conseguiríamos suportar, não é? Então, o livro dos Espíritos, no seu título 3, ele vem falar sobre as diversas categorias de mundo. E ele vem falar primeiro dos mundos primitivos, né? Nos explicando que são planetas onde os espíritos realizam suas primeiras experiências encarnatórias, como já aconteceu conosco lá no início do nosso mundo, do nosso planetinha, né? Quando ele foi criado, que ele passou por aquele monte de modificações, de alterações geológicas, climáticas, tudo isso até surgiu o primeiro ser humano na Terra, né? A evolução das espécies que aconteceram até chegar até o Homem sapiens sapiens. Então, tudo isso foi uma grande evolução, né? Onde nós realizamos as nossas primeiras experiências reencarnatórias. Esses mundos primitivos são muito hostis, muito difíceis, porque está tudo começando, não existe nada, como falamos ainda há pouco. O homem, ele tinha que se esconder dentro de uma caverna para poder se proteger dos animais e se abrigar das intempéries, né, da chuva, do vento, de tudo isso. Não havia nenhum conforto, era tudo a coisa mesmo complicada, né? Era bastante hostil a vida ali naquele planeta em início. Então, a Terra no passado também já teve, como eu falei agora, nesse estágio aí primário, né? A pré-história, né? Era da pedra polida, da pedra lascada. Olha, na época dos dinossauros, né? O homem das cavernas, como já nós falamos, era o homem primitivo, nessa vida hostil e difícil. Nós temos também os mundos de provas e expiações. São planetas mais adiantados que o mundo primitivo, contudo, seus habitantes são de pouco adiantamento moral. Por esse motivo, o mal e o sofrimento ainda predominam na sociedade. Esses mundos assemelham-se a um educandário cósmico, onde os espíritos resgatam dívidas contraídas perante a lei de Deus e são submetidos a provas com finalidade educativa, visando seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Nós estamos aí nessa situação, passando para nós estamos no mundo de expiações e provas, passando para mundo de regeneração. Então nós estamos nesse momento aí, nesse mundo primitivo complicado, né? Passando por esses momentos tão difíceis como nós estamos vendo agora, o mundo passando por um momento muito difícil, com muita dificuldade, coisas horríveis acontecendo. Tem horas que a gente para, meu Deus, o que é isso? Nunca pensei que havia uma coisa dessa. Então você vê coisas acontecendo inimagináveis, né? Você vê a moralidade está lá no chão, né? Então, depois que nós passamos pelos períodos primitivos, que é aquela primeira categoria dos mundos, nós estamos aí no meio desse período evolutivo, né? Segundo os espíritos benfeitores. Depois nós temos o mundo regenerados. São os orbes onde não há mais expiações, mas existem provas pelas quais o espírito encarnado ainda tem que passar para dar continuidade a seu adiantamento rumo à perfeição que lhe é destinada, né? Sobre isso, nós vamos conseguir ler e entender bastante se nós procurarmos o capítulo 18 da Gênese, que fala da nova geração, a geração nova. É nesse capítulo aqui que fala: os tempos são chegados, ó.
E ele vai falar sobre essa nova geração de espíritos que estão chegando para fazer essa mudança de paradigma da Terra, que são essas crianças que nós estamos vendo nascendo aí com um grau de inteligência absurdo, com um desenvolvimento, crianças com uma bondade, com um amor tão grande para distribuir, totalmente diferenciados. Crianças espertíssimas, nós ficamos impressionados. Meu Deus, como é que uma criança faz isso? Não é? Mas esses espíritos já estão aí, já estão chegando aqui na Terra e já estamos com muitos deles aqui reencarnados que estão trabalhando nessa mudança de paradigma da Terra para um mundo de regeneração. Então, a Terra, num futuro próximo, será isso. Depois nós temos os mundos felizes, que são planetas onde o bem e a justiça predominam, que nós estamos doidos para chegarmos lá também, né? Essas sociedades já alcançaram um grau de adiantamento moral e intelectual muito grande, onde não há mais injustiça em nenhuma natureza, de nenhuma forma de injustiça. A justiça prevalece para todos igualmente. E os povos são fraternos, se ajudam mutuamente, vivem em harmonia, porque aí as guerras já terão acabado, teremos finalmente entendido o absurdo, a ignorância que é a guerra, que é matarmos irmãos por economia, por bens, por coisas tão desnecessárias, se nós aprendermos a viver com mais simplicidade. Nesse Mundo Felizes tem um livro muito legal que eu recomendaria que vocês lessem, que é Na Próxima Dimensão. Esse livro é do Dr. Inácio Ferreira, foi psicografado pelo Carlos Bacelli, e ele vem nos contar de uma experiência dele indo visitar um mundo desse, um mundo feliz. É muito legal, porque ele descreve o que ele sentiu, a felicidade que ele sentiu era tão grande, tão grande, tão grande, que ele não tinha vontade de voltar. Para ele voltar foi uma dificuldade, porque ele ficou se sentindo tão bem, aquela sensação de paz, de tranquilidade, que cadê? Ele não queria voltar de jeito nenhum. Foi brabo. Leiam esse livro também, que é muito interessante, ó, capítulos 36 e 37 desse livro Na Próxima Dimensão. Então, meus queridos irmãos, olha só. Os mundos divinos também são outra categoria que nós temos depois. Eles são orbes onde o bem reina absoluto. O bem reina absoluto, pois o mal já foi abolido totalmente dali, através do elevado grau de espiritualização alcançado pelos seus habitantes. Os espíritos dali já evoluíram tanto que não existe mais mal. Não existe mais. São moradas celestiais da felicidade dos espíritos superiores que se harmonizaram definitivamente com a luz divina. Olha que coisa linda. E bom pensarmos, né? Muito alentador nós termos a certeza de que um dia nós estaremos nessa situação, seremos espíritos habitantes desses tipos de orbes, de mundos, não é? Então, é importante nesse estudo que nós nos recordemos de tudo isso que foi estudado aqui e que nós tenhamos a certeza absoluta de que nós poderemos, igualmente aos exilados de capela, ter a missão de irmos ajudar outros espíritos também necessitados que estejam em orbes menos evoluídos do que a Terra, porque a Terra está avançando, né? Nós termos também, não por punição, nem sempre por punição, mas até por uma questão de bondade, de fraternidade, porque sabemos que nós todos formamos uma família universal. Se todos somos filhos de Deus, todos fazemos parte dessa família universal como irmãos, filhos de Deus, nosso Pai. Então, nós temos a obrigação de nos ajudarmos mutuamente, estarmos sempre procurando auxiliar
os nossos irmãos. Somos irmãos verdadeiramente, com cor de peles diferente, com pensamentos diferentes, com ideologias diferentes, com sentimentos diferentes, com escolhas diferentes, mas todos filhos do mesmo Pai. Então, é importante que nós entendamos esse trabalho que os capelinos fizeram conosco, porque eles nos tiraram lá de baixo da ignorância absoluta dessas eras que nós passamos, da pré-história, da pedra polida, da pedra lascada, e nos transformaram, trouxeram conhecimentos que agregaram a nós e nos transformaram, para até que nós chegamos hoje, em 2023, a esse avanço da ciência absurdo que nós estamos vivenciando. A robótica está uma coisa muito doida. Se vocês procurarem se informar pela internet sobre todos os avanços da robótica, é uma coisa sensacional. São avanços muito significativos. E nós vemos cada vez o ser humano sendo dispensado de atividades mais penosas para o seu corpo, e com isso proporcionando a ele liberdade intelectual para ele se dedicar mais ao intelecto, ao estudo, à pesquisa, ao desenvolvimento intelectual. E nós precisamos, meus queridos, disso, de entender que nós fazemos parte desse grupo e que nós podemos, com certeza, no dia de amanhã, estar ajudando aqueles que estão lá embaixo. O que que nós estamos agregando a nós de conhecimento para passarmos para eles? Até que ponto nós estamos procurando cumprir as leis de Deus, aquelas leis que estão lá no livro dos Espíritos, aquelas 10 leis, né? Aquela última 10, lei de justiça, de amor e caridade. Essa lei é importantíssima, porque essa lei aí, essa 10ª lei, é que vai ser a argamassa que vai nos unir como irmãos verdadeiramente e permitir o avanço que nós temos que desenvolver aqui no nosso planeta e auxiliar nos planetas menos evoluídos. Então, era esse pensamento, essa reflexão que eu queria trazer para vocês na noite de hoje, mesmo falando de um assunto que é já do conhecimento de todos, que eu tenho certeza, né? Mas que de alguma forma procurei dar um outro enfoque, uma outra visão para isso daí que nós já conhecemos, tá? E convidá-los a ler esses livros que eu mencionei aqui na nosso estudo, que são muito importantes, porque foi a partir da leitura desses livros que eu abri os meus olhos para essa oportunidade, porque se nós pudermos ir ajudar os espíritos menos evoluídos, isso vai ser uma oportunidade maravilhosa para nós, de partilhar esse conhecimento já adquirido. Isso que eu falei de nós estarmos partilhando com base na 10ª lei de Deus, que é a lei de justiça, de amor e caridade, né? Esse amor, essa caridade, essa sensação de justiça, de fazer o melhor e tratar todos igualmente, todos que estão na mesma situação têm que ser tratados iguais, né? Então, nós vemos esse conceito de justiça tão deturpado hoje em dia, mas nós, como espíritas, temos que lutar para estarmos dentro do que a lei de Deus nos convoca. A partir do momento que nós conseguimos fazer essa reforma íntima, nos melhorarmos e nos evoluirmos e nos colocarmos em situação plausível de podermos colaborar com outros irmãos menos evoluídos, assim como os capelinos fizeram conosco, vai ser uma grande bênção para todos nós. E com certeza nós estaremos recebendo um grande galardão por parte de Deus, por termos finalmente entendido o que Ele espera de nós nesse universo que nós habitamos. Queridos, um grande abraço a todos, muito obrigada pelo carinho de sempre, pela atenção.
Que Jesus abençoe vocês abundantemente, os seus lares, levando muita paz, muita união, muito amor a todos vocês. Um grande abraço a todos, uma boa noite.